Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 22.080 dólares. Bitcoin que novamente tem dias se segurando acima dos 22k, mesmo com essa S&P 500 perdendo o fundo. A gente deu uma recuperada no final do pregão. Eu quero te mostrar a partir daqui o que a gente pode esperar para as próximas horas e dias. Mais do que isso, responder a pergunta do milhão. Será que a gente vai perder esses 22 mesmo? E ir para os 21, 20? Ou a gente tem força para se segurar e tentar retomar uma tendência de alta? Vamos discutir e estimar essas probabilidades. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, de cara a gente já tem que falar aqui um pouco sobre o Powell, né, que falou no Congresso lá na terça e hoje, durante toda a tarde. Os mercados não gostaram das falas do Powell. Ontem foi pior, né? Hoje o S&P 500 ficou meio que no 0 a 0 aqui. Mas é importante a gente entender que os mercados estão reprecificando toda a curva de juros lá nos Estados Unidos. Acredito que nem os mais pessimistas esperavam que a gente ia ter uma maioria esmagadora do mercado já esperando 0,5 de aumento na taxa de juros na próxima reunião. Caras, isso aqui é meio bizarro, tá? Eu ainda acredito que a maior probabilidade é a gente aumentar 0,25. E o próprio Powell falou que vai depender dos dados que eles ainda vão analisar antes da reunião do dia 22 de março. Então, quais são os dados que vão ser importantes essa semana ainda e dados que podem impactar na movimentação do preço ainda essa semana? Ó, amanhã a gente vai ter às 10h30 os Initial Jobless Claims e na sexta, o mais importante, caras, o payroll. Né? Então a gente vai ter o payroll e a taxa de desemprego também. Ou seja, se esses dados vierem fortes, né? Se a gente vê muitos empregos sendo criados, poucos pedidos de seguro-desemprego, a gente vê uma taxa de desemprego menor do que esses 3,4, a gente pode sofrer ainda mais, porque o Fed vai ter que apertar ainda mais a economia para controlar a inflação. Isso pode gerar uma recessão e pode fazer os mercados despencarem. Então, é realmente uma semana tensa aí, uma semana que a gente não está tendo muita volatilidade, né? Mas uma semana que a gente deve ter decisões e a gente deve ver bastante variância em relação ao mercado aqui, o que eles estão esperando para a próxima reunião do dia 22 de março, tá? A gente está variando isso aqui toda hora, mas 77% me surpreende, tá bom? Se a gente tiver dados positivos essa semana, esse 77% pode cair. Se eles caírem e uma maior parte do mercado começar a acreditar, como eu, um aumento de 0,25 pontos percentuais, a gente pode ver tanto o S&P 500 quanto o Bitcoin recuperando no final dessa semana, beleza? Correto. Entendendo isso, vamos para uma análise técnica do S&P 500, depois para o Bitcoin. Olha, mesmo com toda essa piora em relação à expectativa da taxa de juros pelo mercado, o S&P 500 está próximo dos 4.000 pontos, galera. Então, realmente, a gente precisa entender que o S&P 500 não está querendo cair. Né? Eu acho que se os pessimistas realmente acreditavam que a gente ia ter gente falando uma taxa de juros terminal a 6%, era para o S&P 500 estar bem mais abaixo. O S&P 500 não está querendo cair. E se a gente conseguir recuperar esses 4.080, eu vejo um FOMO novamente entrando no mercado. Porém, FOMO eu falo das pessoas comprando e os preços subindo. Porém, se a gente continuar essa queda aqui nessa semana, os dados vindo piores do que o esperado, por exemplo, perdeu os 3.900, caras, aí já vai começar o FUD, o outro lado, né? O medo, a galera desesperada, a galera vendendo, isso aí pode fazer o Bitcoin e as criptos despencarem, tá bom? Então, a gente tá no meio do caminho aqui, mesmo com esses discursos do Powell que o mercado, tipo assim, encarou como terríveis. É importante a gente entender que mesmo assim o S&P 500 está se segurando próximo dos 4.000 pontos. Né? Imagina se a gente tiver uma notícia boa. O que pode acontecer? Então, beleza que essa situação está tensa, mas não se esqueçam, a gente ainda está nos 4.000 pontos, a gente ainda está se segurando. Se tiver uma notícia boa, a gente pode simplesmente voar, beleza? Certo, falando sobre o Bitcoin aqui, o Bitcoin ele não mudou muito a situação nos últimos dias, tá? A gente continua no suporte aqui, brigando naquela zona que muitas pessoas venderam no fundo, vocês lembram? Então é por isso que a gente não consegue passar dali. Tem muita demanda nessa zona. E se a gente começar a fechar justamente abaixo desses 21.900, 21.800, que a gente até testou hoje mais cedo, cara, para mim é um mau sinal, tá?
é um sinal de que a gente pode testar o fundo lá dos 21.300. É uma zona onde eu particularmente não vou estar fazendo grandes compras, não vou estar aumentando a minha exposição, mas vou estar rebalanceando, fazendo algumas comprinhas em Bitcoin que a gente vendeu nos períodos de alta. Por isso que a gente fala, quando está em alta, você precisa rebalancear, você precisa colocar dinheiro no bolso, você precisa fazer caixa, porque nem tudo só sobe, nem tudo só cai. Então você tem que ter caixa nos momentos de queda para aproveitar e você tem que ter Bitcoin nos momentos de alta para colocar dinheiro no bolso, né? Então, é sempre assim. A gente precisa ter um comportamento um pouco anticíclico. Quando está todo mundo falando que agora o Bitcoin vai, a gente precisa dar uma olhada para colocar dinheiro no bolso. Quando aqui está todo mundo falando o macro está terrível e o Bitcoin vai para o buraco, vamos perder os 15 de novo, é o momento de você estar rebalanceando, você estar aproveitando os momentos de venda para refazer a sua posição em Bitcoin. É o que eu farei aqui até os 21.300. Perder os 21.300, eu só olho para comprar Bitcoin abaixo dos $20.000 e obviamente que eu vou aparecer aqui para discutir essas possibilidades com você. Beleza? Certo, continuando aqui no 4 horas, a gente pode ver alguns pontos importantes, né? A gente está com divergências, caras. A gente tem divergências no RSI em toda essa queda, que mostra que a queda não está tão forte assim, né? Então tem uma divergência aqui que fez a gente ter essa consolidação e de novo a gente tem uma divergência aqui nessa região, tá? Esse eu acho que é outro motivo para a gente estar se segurando, porque não tem tanta pressão vendedora assim e os preços acabaram ficando baratos, né? O Bitcoin mal se mexeu, mas as altcoins despencaram nesses últimos 2 dias aí, principalmente as de baixa capitalização. Então é importante a gente entender que a gente tem um suporte importante nessa região, a gente tem demanda aqui nessa região, por isso a gente está se segurando. Então toma cuidado se a gente perder os 21.300. E não, primeiro passo, né? Perder os 21.900, começou a fechar no 4 horas no diário ali embaixo, para mim já é um péssimo sinal. Perder os 21.300, a gente deve ver o Bitcoin abaixo dos 20, né? Obviamente a gente não tem bola de cristal, a gente vai analisar a partir do ocorrido, né? Continuando, e analisando o sentimento aqui. O sentimento, ele não tá legal, tá? Principalmente quando a gente olha o long short ratio, né? O long short ratio que por tanto tempo fez a gente pumpar e tirou a gente ali dos 17 quando ele começou a melhorar, levou para os 25. Nesse momento, ele está pesando contra. A gente tem um long short ratio em 2, bem próximo a 2 aqui. Ou seja, tem 2 longs para cada short. Então, caras, a turma, nesse momento, está otimista com o Bitcoin. Pelo menos na Binance Futures. Isso não é um bom sinal, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas se desesperando e vendendo, né? Só se você pegar aqui, por exemplo, o Bitcoin está caindo 0,49. Olha o quanto está caindo algumas dessas altcoins. 11, 10, 9. A grande maioria dessas altcoins está despencando. Pouquíssimas subindo e pouquíssimas performando melhor do que o Bitcoin. Por quê? Porque a turma está se desesperando, a turma está vendendo muito de qualquer maneira. E isso está fazendo a gente ter divergências gigantes aqui no nosso indicador, o que continua me deixando otimista no longo prazo. Ou seja, se o Bitcoin perder os 21.300 e a gente se vê abaixo dos 20k, eu ainda vou encarar como uma grande oportunidade por causa dessa divergência aqui no nosso indicador, tá bom? É claro que a gente vai atualizar vocês caso isso aconteça, porque de nada adianta a gente estar com esse indicador aqui dando divergência e esse long short ratio indo para 3, para 4, para 5, para 6. Para quem não lembra, o topo do Bitcoin histórico foi formado com esse long short ratio em 5, 6. Então de nada adianta ter muita gente vendendo desesperado se mais e mais pessoas estão entrando em long, né? Então são indicadores um pouco conflitantes assim, e a gente vai ter que estimar essas probabilidades à medida do que vai acontecendo com o preço, beleza? Outro ponto que me deixa um pouco preocupado nesse curto prazo é o aumento do Open Interest, tá bom? A gente vê um aumento do Open Interest de 97k para 109, ou seja, tem muita liquidez agora no mercado, tá? Então isso me leva a crer que se a gente começar a fazer um movimento, começar a fechar abaixo dos 21.900, podemos dar outra patada para baixo para estopar e liquidar mais dessas pessoas. Porém, como a gente está no suporte, a gente já caiu demais, a gente pode também dar uma respirada aqui no Bitcoin para estopar os shortados também. E é nesse momento, é o que a gente está esperando para fazer alguns shorts nas altcoins, né? Tá tudo com divergência. Então, não seria nada de outro mundo a gente ver um pullback, né? Então, a gente poderia traçar, assim, acho que da queda, cara, a queda foi tão forte, foi a maior venda a mercado numa hora da história. Então, assim, eu acho que dá pra gente traçar aqui e ver que, na minha visão, se a gente chega aqui nessa resistência, olha, próximo dos 22.300, eu já vou tentar de olho para shortar algumas altcoins, né? Afinal, eu tô comprando algumas coisas pensando no longo prazo agora, mas eu quero seguir a tendência de baixa na maioria dessas altcoins, apostando na baixa delas caso elas venham aqui, tá? Poderia shortar o Bitcoin também? Poderia. Nada de errado em shortar o Bitcoin.
Mas como tem altcoins muito piores, né? Se o long short rate do Bitcoin está 2, se a gente pega das altcoins aqui, cara, a grande maioria vai estar muito superior a 2. Tá? Então se eu pego aqui, por exemplo, ó, as altcoins com maior long short ratio, repara que a gente tem altcoins acima dos 5, acima dos 4, acima dos 3, várias, né? Então tem muitas altcoins piores. Eu falo não só olhando o long short ratio, né, que mostra que tem muita gente otimista, mas também analisando o price action, volumes que deixou acima, falta de suportes abaixo. Então, eu acho que a gente vai ter grandes oportunidades de short nas altcoins, mas para mim agora é um momento de paciência, porque shortar essas altcoins com o Bitcoin nos 22k, o risco é muito elevado. Então eu espero o Bitcoin nos 22.300, 22.700. Quer dizer, não é que eu espero, mas se ele for lá, eu vou ter que estar preparado para shortar altcoins, para proteger a minha exposição no Bitcoin, que a gente foi comprando aí nessa região abaixo dos 22 mil dólares. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E de qualquer jeito, amanhã tem live aqui no canal às 10h15 da manhã. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê.